Hello guys, good morning, good afternoon and good evening. Welcome to one more class with your teacher Victor. Galera, sejam bem-vindos. Hoje nós tratamos da terceira parte dos nossos estudos sobre o segundo bimestre no que diz respeito a textos. E hoje nós vamos falar de figuras de linguagem, figures of speech. A gente começa abrindo na página 20 para você que tem a apostila física e que você possa, não tendo a apostila física, abrir também no link que está na descrição para que a gente possa começar. E aí, na página 20, nós começamos com uma pergunta. Where do the figures of speech come from? Have you ever heard about rhetoric? O que é uma rhetoric, pessoal? Rhetoric is the study of the way in which a text can be transformed to suit the goals of the person. Isso quer dizer, galera, que retóricas são instrumentos da língua que se adequam às metas, às vontades, ao direcionamento que a pessoa dá na sua fala, no seu texto, de modo geral, ok? Então vamos lá. For this reason, classical rhetoricians came up with the figures of speech. Para que a gente possa criar essas perspectivas e trazer retóricas diferentes, com sentidos diferentes, criamos então as figuras de linguagem, que são divididas em figuras textuais, figuras de pensamento, que também automaticamente fazem parte do que a gente chama de texto, enfim. Hoje nós vamos tratar de algumas que são, na sua grande maioria, figuras de pensamento, ok? E aqui a gente tem o seguinte. The aim of the figures is to use the language inventively to accentuate the effect of what is being said. A ideia é inventiva. A gente cria em cima daquilo que é dito algo para acentuar o efeito das palavras. As figuras de linguagem, elas transformam a palavra em algo maior, com um sentido, né? Ela traz o background do que se quer falar com aquela palavra. E aí, a forma como esse background ele é apresentado a ti é determinado pela figura de linguagem que você optou usar no teu texto. Bom, a gente começa falando de alliteration and sibilance, ou sibilance, ok? O que é uma aliteração, galera? Veja um exemplo. Round and rugged rocks the radio the rascal ran. Aqui a gente tem uma repetição muito clara da letra R, né? Nas palavras que são ditas. Aqui a gente pode ver que em todas elas a gente tem a letra R. Algo acontece parecido no segundo exemplo que é dado para nós. Sister Susan sewing socks for soldiers. Aqui, galera, eu trago a vocês a repetição de uma nova letra, que é a letra S. Agora, me diz uma coisa, essa colocação das palavras não tá lembrando a vocês nada, não? Pois bem, acertou quem disse tongue twister. O que é um tongue twister, pessoal? Tongue twister é um trava-línguas. Aqui eu trouxe alguns para que vocês possam ver como a aliteração funciona. Esse é um bem comum, tá? She sells seashells by the seashore. Ela vende conchas do mar na beira da praia. No português, vocês veem que isso não tem qualquer sentido. Mas alguém conhece algo parecido no português? O rato roeu a roupa do rei de Roma. A aliteração, repetição da letra, ok? Ela pode acontecer pela letra, pode acontecer pela sílaba e por aí vai. Aqui, galera, na segunda figura de linguagem, a gente tem a hyperbole. Hyperbole ou hyperbole, tá? I could sleep for a year, or this book weighs a ton. Figure of speech in which exaggeration is used for emphasis or emphasize or effect. Every tear a waterfall, ok? Um exemplo comum, muito usado em músicas, em textos. If you keep doing what you're doing, you make me cry a river. Se você continuar fazendo o que está fazendo, eu vou chorar um rio, vou chorar litros. Uma outra para os fãs da saga Twilight, a musiquinha I have died every day waiting for you. Eu morri I have died every day waiting for... Eu morri todo dia, ou seja, fiquei com muita saudade. Cada vez que eu pensava em você, aquilo doía pra caraca. Isso é
hyperbole, ok? Metonymy, ok? Washington, for the United States government, or the sword for military power. Galera, na metonímia, eu tomei até uma anotação aqui sobre isso, porque os exemplos que a gente encontra são puxadinhos, né? São chatos. Mas aqui eu tenho um exemplo melhor. Ele diz o seguinte, que a gente pega a obra pelo autor. O que é feito toma o nome de quem o fez. Um exemplo, nos raps é muito comum que a gente veja a gente veja expressões que tratam de um colar, tratam de uma música, tratam de um nem a música, vou falar o compositor, um colar, uma bolsa, né, um cordão, um carro, que não foram nomeados daquela maneira. Ou seja, o Givenchy, quando ele desenhou o primeiro vestido, ele não chamou o vestido de Givenchy, era um vestido da Givenchy. Mas quando você vê alguém usando um Givenchy, você já associa, caraca, aquilo ali é um Givenchy. Ou seja, é um vestido modelado, desenhado pela Givenchy, ok? Isso é metonímia. É quando se pega a obra pelo autor e torna ali a referência como uma coisa só, ok? Depois de metonymy, ou metonymy, acho que é metonymy mesmo, se eu não me falha a memória, a gente tem personification. Personification tem um outro nome em português que a gente chama de prosopopeia, ok? Prosopopeia. Em inglês também temos esse nome, prosopopeia. Não é tão comum, então fiquemos com personification, ok? Então, em personification, a gente trata de dar vida a seres inanimados, a trazer a seres que não têm uma reação, uma vida, uma forma. Vamos dizer assim, é como se eu falasse, vamos dizer assim, as palavras, a parede falando. Ou melhor, vou fazer melhor. Existe um texto chamado O Morro dos Ventos Uivantes, ou no inglês, Wuthering Heights, que justamente vai exemplificar para você o que é uma personificação. É quando você atribui uma qualidade a um ser inanimado de forma animada. Ou seja, um morro não uiva, morro não fala, uma parede não chora, o nosso solo, por exemplo, nosso solo sangra. Our soil bleeds. O solo não, né? Ele não tem sangue. Ok? Mas mesmo assim, a gente personifica ele, dizendo que ele é capaz de fazer algo que só um ser humano, uma persona, por isso que é personificação, é capaz de fazê-lo. Ok? Paradox 1.5. The poison that cures. A statement that seems contradictory or absurd, but that is actually valid or true. Aqui, galera, eu tenho o seguinte. Eu tenho a ideia de que... Deixa eu botar aqui. Perdão. Eu tenho a ideia de que algo é usado, algo expressa, né? O que eu posso dizer? Algo expressa a ideia de forma fora desse contexto muito estranha, incomum, anormal, até como ele se diz, absurda, mas que para o contexto lhe cabe, entendeu? Veja um exemplo aqui. Sitting with the poison takes away the pain. É da música do Coldplay, Up and Up, né? E fala o seguinte: sentar-se, estar junto do veneno, faz com que a dor passe, faz com que a dor vá embora, entendeu? São ideias paradoxais. Você pega ali o que pode te fazer, num caso aqui, mal, coloca junto com a ideia do que pode te fazer bem e os faz caminhar de forma coesa dentro, é lógico, desse contexto, ok? Um outro exemplo. What doesn't kill you makes you stronger. Que não te mata, engorda, né? Você tem aí
uma ideia de coisas absurdas, tipo, se eu comer uma tampa de caneta, então eu não vou morrer porque ela vai descer, mas né, eu só vou ficar gordinho. Imagina depois pra ir no banheiro. É mais ou menos isso. Então toda figura, toda frase, toda colocação que traz pra você essa estranheza, ela é de certa forma paradoxal, ok? E traz, logicamente, um alvo pra se chegar, que é o quê? Mostrar que as coisas podem ser resolvidas se a gente seguir em frente. Aqui no What Doesn't Kill You Makes You Stronger é pra você não desistir, é pra você seguir, continuar. Por quê? Porque você não pode ser derrotado, não pode se deixar bater por qualquer coisa. É basicamente isso, tá? A gente chega no 1.6 com irony e ela diz o seguinte: saying the opposite of what one means a figure of a speech in the form of an expression, in which the use of words is the opposite of the thought in the speaker's mind, thus conveying a meaning that contradicts the literal definition. Bom, aqui, galera, nós estamos tratando de algo que é irônico. Acho que a ironia daqui é a mais fácil que tem da gente compreender. É a ideia de tornar algo, né, claro, através do oposto daquilo. Um exemplo. He waited his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? Ou seja, ali você tem até uma coisa humorada, né? A ironia ela é usada muito com humor. A gente pega uma ideia, ali você traz um pouquinho de suavidade ao que tá falando. Enfim, é basicamente isso. A gente tem antítese. Antítese também é uma figura de linguagem fácil. Figure of speech involving a seeming contradiction of ideas, words, clause, or sentences within a balanced grammatical structure. Ou seja, aqui eu tenho na antítese, eu até tomei nota disso, que é o quê? É a contradição de ideias, de palavras, de termos, né, andando juntos. Às vezes eles têm uma contrariedade muito clara, às vezes não, mas basicamente você faz uma antítese com antônimos, antítese, antônimos. Você vê que esse prefixo aí, né, nem prefixo, perdão, esse radical, ele, né, é da mesma família. Anti, contrário, anti, tá, significa contrário. E aí, aqui eu tenho o seguinte: man proposes, God disposes, ok? Dispose parece muito com propose, correto? Então aqui a gente não está falando muito da semelhança das palavras, mas sim das contrariedades que elas têm. Propose é propor, dispose é dispor. Então, o homem propõe e Deus dispõe. O homem pede e Deus dá. Ok? Um pede, tá vendo a contrariedade? Para um dar, o outro tem que pedir. Para o outro pedir, e assim vai, ok? Continuando, eu tenho metaphor or simile. Que seja isso. I had butterflies in my stomach. Essa é bem fácil. Is a metaphor referring to my nervousness. Opa, voltei. Referring to my nervousness, feeling as if there were fly insects in my stomach. Poxa, a metáfora é muito fácil. Eu fiquei cismado agora com a pronúncia de simile. Vamos ver. Simile. Simile, nem o que eu tinha falado antes. Simile. Pois bem, simile, metáfora. Eu vou pegar agora e vou botar na tela para vocês uma das coisas que eu mais gosto de usar quando falo de metáfora, né? É a cena do Sunken Place. O Sunken Place, galera, para quem não sabe, é um lugar. Sunken Place, a expressão, começando do começo. Sunken Place significa lugar profundo, um lugar fundo, né? Essa é uma expressão que é usada para designar lugar da pessoa ou das pessoas
que são alheias ao olhar geral da sociedade, ou seja, todas as minorias são consideradas como aquelas que estão num sunken place. E a gente tem uma possibilidade de ver isso muito claramente através de uma cena do filme Get Out, ou Corra. No Corra, a gente tem a cena em que a Mrs. Armitage, a mãe da menina que seduz o nosso amigo Chris, o principal ali, o lead character do filme. E aí, o que acontece? Essa cena, ela é carregada de metáforas onde esse rapaz, ele é hipnotizado através de um velho comando de senhores de fazenda, senhores de escravos, nos séculos em que houve a escravidão não só no Brasil, mas no mundo. Como que era feito isso? Quando uma senhora, né, de casarão queria chamar o seu escravo, ela fazia isso aqui, ó. Ela batia com a colher, né? Para que o escravo de dentro da sua cozinha, dentro lá do seu lugar, né, do seu sunken place, olha só, olha que inteligente. Ele viesse até você e se dispusesse a atender às suas necessidades. Ora para pegar água, para limpar alguma coisa, enfim, para receber as ordens. Quando a senhora Armitage está hipnotizando o Chris, é porque ela quer que ele se torne um escravo das suas vontades. E aí ela o chama através de uma metáfora de hipnose. Ela tá fazendo uma símile, fazendo com que ele obedeça ao chamado do toque da colher, do mesmo jeito que os escravos faziam na antiguidade. Depois disso, a gente pode ver uma imagem que é de dentro da cabeça do Chris, quando ele está caindo dentro de um lugar sem fundo e ele vai afundando mais, e você vê que ele vai caindo, fazendo a mão. Nesse momento ele está entrando no que a gente chama de sunken place. Cena muito inteligente que eu particularmente amo, e eu amo muito esse filme, amo muito a história dele. Acho que para o momento que nós estamos vivendo hoje no mundo, ele é muito importante, muito necessário para que a gente reflita sobre as questões raciais que os americanos e os brasileiros e os africanos, e, enfim, todos os negros de forma geral enfrentam aí pelo mundo. O racismo... Ih, passou um caminhão que fez um barulhão. O racismo é uma realidade, e aí esse cara, o Jordan Peele, o diretor do filme, ele cria essa história, essa obra toda para discutir questões raciais cotidianas, né, principalmente nos Estados Unidos, e traz isso pelas metáforas que as cenas, não só essa, mas as outras cenas do filme contêm. Muito interessante, super válido. Quem quiser assistir, ainda não assistiu. Quem nunca assistiu e nunca parou para pensar nisso, tá aí a informação, ok? Vamos lá. Agora a gente chega no... Que mais? Cadê? Antítese a gente já falou. Onomatopeia. Onomatopeia, pessoal, é quando a gente consegue fazer que um som ganhe o status de palavra. Uma música que eu gosto bastante, amo de paixão, ela é antiga, ela é até meio cafoninha, mas que ela vai poder te dar essa visão do que eu estou falando. O nome dessa música, galera, é Ring My Bell, tá? Anita Ward é a cantora, é uma música black soul, muito maneira, vocês conhecem, ó. Aqui não, vamos lá. Ding dong. My bell, ding dong, ding dong. Essa parte da música em que ela fala Can you ring my bell? Ring your bells, pessoal, significa tocar o teu sino, tocar um ponto. É uma metáfora, tá? A gente continua pegando aí o gancho da metáfora para tocar num ponto específico da pessoa, chamar a atenção. Can you ring my bell? Você consegue... Entendeu? Me mostrar interesse, eu me interessar. Você consegue me fazer ficar interessado em você, sabe? Você me tocar numa parte sensível, assim, de atração, tá? Você consegue se tornar interessante pra mim. Eu tô tentando falar de uma forma, né? Eu tô sendo até um pouquinho... A gente vai falar sobre isso aqui. Eu tô sendo... Deixa eu ver aqui qual é a figura que fala sobre isso.
eufemista, né? Tô tentando falar, suavizar o que eu quero dizer, mas se vocês pegarem aí nas entrelinhas, inclusive quando a gente fala de eufemismo, a gente pode voltar nesse exemplo, que é o quê? É usar das entrelinhas para suavizar aquilo que realmente quer se dizer, ok? Ring My Bell abre aí pra gente uma série de possibilidades, mas tudo bem. Voltando, a onomatopeia é quando eu pego palavras e as transformo em... quando eu pego sonoridades e as transformo em palavras, ok? Um exemplo disso é um refrigerante que eu amo, não sei se vocês conhecem, o nome dele é Schweppes. Conhece o Schweppes? Vou botar aí na tela. O Schweppes, galera, ele tem esse nome porque ao você abrir a garrafa, ele faz esse... As bolhas, quando sobem, elas fazem um som. Então, your soda is schwepping. Quando a gente fala isso, a gente quer dizer que tá borbulhando, né? Qual é o som que o gato faz? Dogs bark. E o gato, meow. A gente chama de miado por quê? É o som, é a onomatopeia que o gato produz, é uma sonoridade que não tem sentido, mas quando ela é transformada em palavra, você associa diretamente ao som e quem o produz, ok? Continuando, a gente tem agora anáfora. O que é uma anáfora? De acordo com as anotações do teacher, é a repetição de palavras no início ou no meio de frases, ok? Uma outra música que a gente pode usar, vocês conhecem a Colb Kaylet, é uma cantora muito maneira. Vou botar a música dela aqui. Uma musiquinha romântica, legal. Tirar a propaganda aqui do YouTube. Isso é anáfora, ok? I do, I do, I do, I do. Dentro do contexto musical, né, por uma questão rítmica, harmônica, ela vai repetindo. You make me wanna say I do significa você me faz dizer sim, né? Sim, 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 sim. E aqui, pra quem ainda for, né, cair na dúvida, ó, we cannot dedicate, we cannot concentrate, we cannot hallow this ground, ok? Ó, tem uma outra aqui, American Life. Ó. Prestem atenção. Ó. I try to be a boy. I try to be a girl. Try to be a mess. I try to be the best. Né? Try, sendo sempre citado aí como forma anafórica. Pois bem, depois disso nós temos assonância facílima. It's when the word has a resemblance and vowel sounds one next to the other. Rise high in a blue sky, shine bright like diamonds, ok? Bem facinho, né? Aqui eu tenho sons, né, vocálicos que são parecidos nas palavras que se seguem. Aqui eu tenho rise, high, sky, shine, bright, like. Vocês veem que elas têm a mesma sonoridade, essas palavras. Eufemismo, a gente estava falando lá na hora do exemplo de Ring My Bell. It's when you substitute an unpleasant word for one of the same idea but with an offensive meaning. Eliminate instead of kill. Somehow find and you and I collide. Ok? Vamos lá. Aqui, em eufemismo, eu botei um exemplo aqui, ó. Quando você tá com vontade de fazer o seu number one ou number two, a gente pode falar, no lugar de vou no banheiro, em vez de falar vou no banheiro fazer pipi, vou no banheiro fazer cocô, a gente pode falar a natureza chama. Em inglês, um tipo de eufemismo que a gente pode substituir pela natureza chama é uma tradução bem literal. Nature calls.
nature calls, nature calls, ok? Isso é eufemismo. Depois de eufemismo, nós temos synadoc, ok? Synadoc. 1.13. É quando você substitui, né, um termo mais inclusivo por uma ideia e vice-versa. Traffic dealer for criminal. I'm not crazy, I'm just a little impaired. Vamos ver aqui o que eu tenho de synadoc, ok? Ele é também considerado, galera, um tipo de metonímia. Por quê? Eu pego na metonímia a obra, né, e a chamo pelo nome do autor. Aqui na synadoc, eu pego o conceito, né, e chamo pelo macro que ele representa. Exemplo, aqui em synadoc, eu botei o seguinte. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue. Isto é um versículo do Provérbio 1, versículo 16. É o versículo 16 do Provérbio 1, tá? E ele diz isso. Os seus pés. Aqui a gente pode encontrar pés como um exemplo de synadoc. Por quê? Não estamos falando de pés. São pessoas. Os pés das pessoas, ok? Quando dizemos... This is the man nature. É a natureza do homem. Se a gente está falando de, por exemplo, algum erro de conduta ou alguma questão que possa ser assumida como responsabilidade, como ato de homens e mulheres, e mesmo assim a gente chama isso de natureza do homem, a gente tem que entender que na figura de linguagem, né, pode até soar um pouco machista, mas a gente não está falando do homem. A gente está falando do ser humano. Ali eu tenho o conceito, que são os seres humanos, que é atribuído à sua visão macro, que é o homem, desde cedo, né, se refere à humanidade, o homem, a palavra homem, entendeu? Quando na verdade o conceito é a humanidade, mas a sua visão macro é o homem, ok? Isso é synadoc. Pun, não é pum, é pun, que é nosso trocadilho do carrilho. O trocadilho nada mais é que uma forma humorada de se pegar uma palavra e fazer um sentido, né, engraçado sobre isso. Às vezes não tão engraçado. Eu já usei isso, alguns exemplos, alguns exercícios. Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Espelho, espelho meu, quem é mais terrível do que eu, ok? É um trocadilho com a famosa citação, né? Uma citação da bruxa Gwenhild, de Snow White and Seven Dwarfs. Vocês já devem saber que é uma citação de Branca de Neve e os Sete Anões, onde a rainha Gwenhild fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Para o inglês, mirror, mirror on the wall, who's the most beautiful of all, ok? Bom, depois disso nós temos o quiasmo, ou chiasmus, que é uma inversão das palavras como nós conhecemos, né? Ela cria um relacionamento para as palavras e ela fala o seguinte: to stop, to fearful and to faint, to go. Eu pego as palavras e as mudo de posição. Exemplo, em português para vocês entenderem. Ao shopping, não vou mais. Ok? Ao shopping, não vou mais. Essa não é a direção correta que a gente espera que as palavras estejam dispostas numa frase. Mas ao fazermos essa troca sem alterar o seu sentido, a gente está fazendo quiasmo. Ok? E no inglês é a mesma coisa. Vou botar aqui um exemplo agora de cabeça na gravação do vídeo, eu não tô achando, mas eu vou botar um exemplo para vocês logo mais. Oxímoro, or oxymoron, tá? É a combinação de palavras com, né, uma troca. Você combina palavras antônimas também, entendeu? As coloca lado a lado, né? Que outra figura de linguagem a gente pode citar que se parece aí com o oxímoro, hein? Que outra figura de linguagem que a gente falou que tem essa mesma ideia aí, hein? Próxima. Paradoxo. Mas não no seu sentido, e sim
na ideia de oposições, ok? A gente também pode carregar um pouquinho de eufemismo, hipérbole, tem um pouquinho de tudo no oxímoro, dependendo da sua ótica, tá? E aí, um exemplo que a gente pode citar aqui como... só um minutinho. Um exemplo que a gente pode citar aqui é o silêncio ensurdecedor. Silêncio ensurdecedor, né? Tá silêncio, então não tem barulho, mas ao mesmo tempo ele te torna surdo, porque é uma coisa muito incômoda. E aí no inglês, isso seria como deafening silence, ok? Deafening silence. Deafening silence, porque deaf é surdo, tá? Deaf. Deafening silence. Silêncio ensurdecedor, ok? Para acabar, litotes or meioses, a mesma coisa. Expressa uma afirmativa por uma negação. Nos livros de romances juvenis, é muito comum, nas histórias, vou te citar, histórias de vampiros, zumbis, lobisomens, né? Até acho que Game of Thrones, a não tocada, a não tocável, a que não queima, não tinha umas coisas assim, os não vivos, os não mortos, esses títulos, né, que podem ser substituídos por uma coisa só, a que não quebra, o não quebrado. O que é não quebrado? Inquebrado. O não vivo é o morto, o não morto é o vivo. Então, quando você tem essa possibilidade, esse mecanismo, você acaba trazendo uma litote, tá? Que é o quê? É essa utilização de expressões que podem ser substituídas por outra de mesmo sentido. Not fool, o esperto. E por aí vai. Uau, esse vídeo ficou enorme, mas era importante. A gente volta na semana que vem. Vou deixar aqui os links para vocês fazerem os exercícios. Guardem essa apostila, pois ela servirá para a aula da semana que vem. E é isso, galera. Thank you so much. Bye, bye.